documentar a história de artistas populares e transformar contos de Dalton Trevisan em filmes, é especialidade do diretor Estevão Silveira. Conheça um pouco da carreira do diretor na edição de hoje. Conheça também as oficinas que serão oferecidas pelo Centro de Cinema. E vamos exibir ainda nesta edição 2 curtas-metragens. A Disputa, um filme de animação de Taco X, e Templo das Musas, de Geraldo Pioli. Começa agora Fotograma. Então finalmente nos encontramos cara a cara. Vamos tirar a limpo aquela nossa velha questão. Positivo. Venho me preparando há muito tempo para esse momento, Grania. Eu também, Craniano. Então chegou a hora da sua humilhação final. Você já era Craniano. Pode ver de que eu estou fervendo. O meu é maior que o seu. Não, o meu é que é maior que o seu. O meu é que é muito maior que o seu. Não me faça rir. O meu é que é maior que o seu. Duvido. O meu é que é muito maior. É o meu, tá? Não, é o meu. É o meu. O meu. O meu. Meu. Então tá, vamos tirar isso a limpo. Está bem, seu cabeçudo. Vamos lá. E quem perder leva um cascudo no cocoru. Fechado. Então, está pronto? Sempre. Então, no 3. É 1, 2 e 3! Ai! Viu como o meu é maior que o seu? Droga! Está bem, Craniano, você venceu. Mas da próxima vez você vai pagar bem caro. Adeus. Frank. Nós mostramos pra eles, não é mesmo? Braulio. O Centro de Cinema já abriu as inscrições para 3 novas oficinas. A oficina Filmar Filmando em Película e em Digital, a oficina de roteiro e a de interpretação para cinema e TV e formação de casting. Os interessados podem se inscrever através do site www.centrodecinema.org ou podem entrar em contato através do e-mail fotograma@centrodecinema.org. A oportunidade para as pessoas que quiserem fazer cinema conosco está totalmente aberta. Nós teremos 2 curtas que já estão em produção, onde utilizaremos as pessoas que mais se destacarem nessas oficinas, e um longa em pré-produção. Hoje, o 16 aqui no nosso caso, seria uma bitola muito interessante de aprendizado, porque ela necessita os mesmos recursos e características técnicas de uma produção em 35. Hoje ela é usada no mundo inteiro e tem assim produções excelentes que foram feitas, captadas em 16mm. Bom, nós vamos começar com desinibição, para desinibir os jovens, né? Nós também teremos técnica vocal, onde eles vão aprender respiração, dicção, também teremos expressão corporal, teremos também jogos de improviso, eles também vão aprender a interpretação do cinema, que é uma coisa diferente de cinema, televisão.
Essa aqui é uma das câmeras que a gente pretende utilizar no curso. É uma câmera bastante compacta, é muito prática, muito fácil de operar, e essa é uma das razões da gente usar essa câmera pela simplicidade, né? Os interessados em ter as informações, obtê-las ou mesmo se inscrever, se quiserem dirigir-se ao centro, serão muito bem-vindos. Ou pelo nosso site www.centrodecinema.org. Documentar a história de artistas populares, como o caso do pintor Tadashi e também da artista Efigênia Rolim, é marca registrada do cineasta Estevão Silveira. Outra característica que define bem o cineasta é a adaptação dos contos de Dalton Trevisan para o cinema. É o caso de Ezequiel, Que Fim Levou o Vampiro de Curitiba, e também Escapulário. Assista agora a entrevista. Bom, eu comecei a fazer trabalhos em vídeo digital por volta de 1990, né? 91 mais ou menos, eu rodei o Rainha do Papel, né? Um documentário sobre uma artista plástica. Aí de lá pra cá eu fiz Tadashi, rodei vários vídeos, né? E agora, ano passado, junto com o Beto Carminati, a gente realizou o Balada do Vampiro, e hoje eu estou fazendo um documentário sobre Em Busca de Curitiba Perdido, que é um conto do Dalton Trevisan. A relação do meu trabalho em relação à literatura de Dalton Trevisan aconteceu através da faculdade, onde eu tive contato com os trabalhos, né, a literatura de Dalton, e de lá para cá eu rodei uns quatro trabalhos em vídeo, né, e ano passado, junto com o Beto Carminati, eu realizei Balada do Vampiro, que é uma ficção em 35mm, e esse ano estou realizando um documentário chamado Em Busca de Curitiba Perdido, que também é um conto do Dalton Trevisan. A literatura pode ser uma coisa universal, mas ela tem lugares que ela não consegue penetrar. E eu acho que através dos festivais, da TV a cabos, a gente consegue chegar muito mais, né, muito mais longe do que a literatura conhecida do Dalton. Ano passado a gente participou do Festival de Clermont-Ferrand, com o Balada do Vampiro. Participamos no Maranhão, que poucas pessoas tinham conhecimento da literatura do Dalton. Então eu acho que, né, a gente tem uma entrada assim, bastante grande. Uma das obras que eu acho que, assim, que repercutiu mais foi o Balada do Vampiro, realizado no ano passado, que a gente participou de vários festivais e conseguimos mais de 5 prêmios, né? Ganhamos 2 Quiquitos, né, o Festival de Gramado, e participou de alguns festivais fora do Brasil. Então eu acho que, assim, foi uma das obras que mais completas, assim, né? A busca com esses artistas, eu acho que é para mostrar as pessoas que estão fazendo arte aqui em Curitiba, né? Então a gente tenta pegar, foi o caso do Tadashi, que era um artista plástico que vivia com seus trabalhos na Rua 15, a própria Efigênia, né, que eu a conheci na Feira do Poeta, e aí fiz alguns trabalhos também com 3 outros marginais, que a gente considera marginais, que é o Batista de Pilar na literatura, o Ademir Plá na música e mais o Edilson Viriato nas artes plásticas. Na verdade, eu acho que só essa barreira mesmo que a gente quebrou, que é dizer que o Super 8 é experimental e tal. A gente quis fazer bem o contrário disso, tentar fazer um curta, um roteiro com uma história dramática, usar a iluminação bem trabalhada, quadros também mais trabalhados e tal, quebrar bem esse paradigma de dizer que o Super 8 é um trabalho para capturar uma parada experimental. Sobre a oficina de Super 8, acho que o principal, o que mais ajudou assim foi o seguinte: você vê gente que está produzindo na bitola Super 8, que era um formato que até então, para mim, tinha morrido. Eu cheguei a ter uma câmera Super 8 e acabei me desfazendo dela, porque achei que não existia mais filme. Na verdade, uns 10, 15 anos atrás não tinha mais. E então acho que o principal foi, tipo, você ouvir do pessoal que estava ali aplicando a oficina,
que era tranquilo fazer o filme, te dar as dicas e te mostrar uma série de filmes que foram feitos, alguns por gente que não sabia nada, que fazia aquilo, trabalhava com o Super 8 quase como a gente trabalha com vídeo hoje, com a tranquilidade que a gente trabalha com vídeo. Então acho que o principal foi dar essa segurança, assim, de que olha, não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa tão complexa, pode ir lá e filmar, dependendo do equipamento e do que você fizer, você pode ter um resultado melhor ou pior, mas enfim, vai estar valendo, é Super 8, etc. Então dá essa segurança, dá essa... quando a gente estava filmando, eu me senti bem seguro, em função das coisas, principalmente dos exemplos que a gente viu de filmes durante a oficina, e acho que foi principalmente isso. Bom, fazer esse filme foi uma grande responsabilidade, porque é a primeira vez que a gente trabalha com película, a gente sabe que não pode errar, né? Então foi bem diferente do que fazer um filme em digital. Apesar de não ter diálogos grandes, coisas assim. A tensão é bem maior. A tensão é bem maior. Eu me senti respeitada, digamos assim. A equipe em geral. Exatamente. A equipe em geral foi muito bacana com a gente. Foi um bom trabalho. A gente tem como slogan a comida, diversão e arte, né? A gente tirou do poeta Arnaldo Antunes esse slogan, né? Eu acho que o nosso grande diferencial justamente, né, é trazer um pouco de cultura, né? Parar à noite, né? Geralmente o bar, que é um espaço de lazer eminentemente de entretenimento, né? Aqui ele se transforma também num ambiente cultural. Dia 3 de abril, quinta-feira, não era só o que faltava, festa de lançamento do programa Fotograma. Espero vocês. No curta Templo das Musas, Geraldo Pioli conta a história da paixão pelo cinema de um carteiro e de um poeta. Esse filme ainda registra a última atuação do saudoso Paulo Freire no cinema. Seu Emílio! Seu Emílio! Bom dia, seu Paulo. Bom dia, seu Emílio. Como vai o senhor? Hoje tem uma registrada. Seu Paulo, o senhor me desculpe, mas o senhor é muito diferente dos outros carteiros. Eu não consigo entender como é que o senhor, caminhando tanto todos os dias com essa mochila nas costas, ainda consegue se manter gordo desse jeito. Essa foi engraçada, seu Emílio. Mas eu também tenho uma curiosidade. O seu Bosque, sempre que passo por aqui, fico espiando pelas frestas. Me parece diferente. Ô, seu Paulo, se o senhor tiver um tempinho, entra aí que eu lhe mostro tudo com o maior prazer, hein? Será que eu não vou incomodar, seu Emílio?
De repente o senhor tem que sair aí para trabalhar? Não se preocupe, seu Paulo. Eu trabalho em casa. Eu sou, por assim dizer, um escritor. Que bacana. E sobre o que o senhor escreve? Já escrevi sobre filosofia, mitologia grega, mas a minha grande paixão é o cinema. Quem são essas moças? O senhor vê as moças? Eu não estou louco. O senhor consegue ver as moças? Sim, seu Emílio. Graças a Deus, eu pensei que estivesse ficando louco. Ninguém mais consegue vê-la. O senhor é o primeiro depois de mim. Mas quem são essas moças? Ele é como eu, consegue vê-las. Eu não estou louco. Vocês existem. Mas vem cá. Como é que os outros não conseguem vê-las e o senhor sim? O que o senhor faz? Ué, sou carteiro? Não, além de carteiro, o que mais o senhor faz na vida? Além de carteiro, nada. Acho que sou como o senhor, apaixonado por cinema. Vejo filme praticamente todos os dias. Tá aí. Sabe como elas apareceram pela primeira vez? Um dia eu estava sozinha e resolvi projetar um dos filmes que eu tenho aqui em casa. Levei um susto quando eu liguei o projetor. Elas foram aparecendo, pareciam hipnotizadas pelas imagens. Eu comecei a me perguntar quem eram essas moças. Como eram 9, todas jovens e belas, eu cheguei à conclusão de que eram as 9 musas filhas de Zeus e da deusa Memória. Talvez elas estejam descobrindo uma arte que não conheciam. Por isso o encantamento. Elas falam? Não, mas eu entendo. Quando elas leem, eu as ouço. E quando me olham, acho que nós nos comunicamos pelo olhar. Elas querem sempre mais filmes e livros sobre cinema. Eu passo horas vendo filmes com elas. As pessoas acham que eu enlouqueci. O cinema novo é parte de uma corrente mais larga e profunda que se exprimiu igualmente através da música, do teatro, das ciências sociais e da literatura. Existe uma guerra no mundo, onde está em jogo a identidade cultural de cada país. O audiovisual tem nessa guerra uma importância fundamental. A arte está no Podemos fato de afirmar cada que fragmento vivemos de um sob a tirania da filme imagem. ser uma parte A imagem orgânica de um como padrão de conjunto. Estética da fome. Aqui reside a trágica originalidade do cinema novo diante do cinema mundial. O plano não é um elemento da montagem. O plano é uma célula da montagem, exatamente como as células, em sua divisão, formam um fenômeno de outra ordem. Do mesmo modo, no outro lado da transição dialética de um plano, há a montagem. Que tipo de livros elas mais pedem? Pedem de tudo. Ultimamente tem pedido muito livro sobre a política do cinema. As pessoas não vêm, mas elas vão muito aos cinemas. Estranham que tenham poucos filmes brasileiros em cartaz. Detestam as legendas. Até outro dia me perguntaram, os brasileiros vão ao cinema para ver filmes ou para ler filmes? Eu também demorei um tempo enorme para entender o porquê de tantos filmes norte-americanos nas telas brasileiras. Tudo que eu leio atribui a culpa aos norte-americanos que impõem o seu produto. Eu, sinceramente, não acho que a culpa seja apenas deles. A culpa é nossa também, que não reagimos à altura e que não enxergamos a importância estratégica do cinema. Eu também acho isso. Vamos entrar, Sr. Paulo? O cinema é estratégico para qualquer país. Pode ser uma indústria poderosa, que emprega muita gente diretamente e um outro tanto ainda maior indiretamente. Sou internacionalista, mas creio na necessidade do cinema nacional. É preciso mostrar o que se conhece bem. E passada muito das animadeiras nas relações entre autores, aparece a projeção luminosa. Acredito com que todas leva as forças, criando a necessidade de se respeitar o cinema como qualquer outra arte. Isso foi em resposta a todos os mercadores desgraçados sobre o filão desconhecido, que tremiam e tremem mais do que nunca, de aí verem surgir gente vidente no Brasil, o trabalho de um diretor que expressasse o cinema e se dirigisse ao público cinematográfico em geral, ajudava a conquista do mercado. O cinema foi a primeira forma de arte. Nós, que fazemos cinema, utilizamos apenas uma minúscula parte de um poder espantoso. Apaga-se a luz elétrica, fica a sala em trevas. Essa corrente composta de espíritos chegados a uma luminosa maturidade e enriquecida pela explosão ininterrupta de jovens talentosos, foi por sua vez a expressão natural mais requintada de um belíssimo fenômeno histórico nacional. Exposta a uma necessidade vital. Foi um instrumento do que a humanidade necessitava.
mais fortes são os poderes do povo. estivessem nesse cenário do estudo neopitagórico, né? Como não foi possível, a gente adaptou para essa casa, que é ali em Piraquara. Essa casa tem um bosque maravilhoso. Então, assim, eu queria muito que as moças do filme, que são as musas, elas tivessem com uma cor diferente, né? Elas tivessem preto e branco e todo o resto fosse colorido. Isso, para você filmar em 16, a gente filmou em Super 16 exatamente para poder fazer isso. Quer dizer, a gente filmou em Super 16, depois a gente jogou esse material para o computador, né? Descoloriu, foi um trabalho imenso, que foi, não existia uma técnica para se fazer isso. A gente fez isso no laboratório, mas como se você estivesse pintando ali a moça, entendeu? E em movimento, né? Um trabalho extraordinário que foi feito assim, de técnica, né? Mais uma vez, esse filme tem essa figura extraordinária num papel que é um papel bem dele, o Paulão, né? O Paulo Freire. Ele se chama Paulo no filme e o Emílio Pita se chama Emílio. Por quê? Porque tem um grande historiador, grande crítico de cinema brasileiro que se chama Paulo Emílio Salles Gomes, então quis já de cara fazer, e ele fala: ô seu Emílio, ô seu Paulo, então fica Paulo Emílio, né? Essa coisa já de brincar ali com o cinema. É um filme que fala um pouco dessa coisa, da importância do cinema, da importância inclusive do cinema brasileiro, da gente fazer cinema brasileiro, a gente ver cinema brasileiro, porque a gente cresce lendo filme, né? Tem uma frase no filme que fala disso, que você não vê o filme, você fica lendo o filme, porque ninguém sabe inglês, a grande maioria da população brasileira, o que também não teria que saber mesmo, né? Nós temos que ter filme, os norte-americanos e na Europa, se você tem que mandar um filme para lá, você tem que mandar dublado, é dublado o filme, não legendado, né? Por que é que você tem que perder todo o filme, a beleza plástica do filme, né? A fotografia lendo o letreiro, né? Quer dizer, só o Brasil que aceitou isso. Esse filme tem uma curiosidade, assim, como tem o Aldeia e todo mundo, eu passei a ser, cada vez que eu ia filmar, as pessoas falavam, bom, com certeza vai chover, né? Porque, então, esse filme a gente ia fazer então nesse lugar fechado, que é o Templo das Musas, ali, o Instituto Neopitagórico. Como não foi possível, a gente foi fazer num lugar totalmente aberto, então você teve que adaptar todas as cenas também para externas e tal. E tudo bem, eu acho que a gente poderia fazer isso com tranquilidade. Só que no primeiro dia de filmagem já estava o dia inteiro chovendo. No segundo dia de filmagem, o dia inteiro chovendo. Aí as moças todas, a equipe toda já estava, né, pô, tudo bem, estão ganhando as suas diárias, porque estão ali, mas a gente não conseguia filmar.
E aí foi que vieram, olha, pô, vamos fazer alguma coisa, vamos filmar um outro filme aqui dentro da casa. E a história interessante é que a gente fez um filme que eu fiz que se chama A Morsa, em um dia, 3 horas a gente gravou em 16mm, depois eu passei esse filme para 35. Então, a chuva do Templo das Musas nos proporcionou fazer A Morsa. Aqui no Ciência Cinema existem 2 oficinas de roteiro. Uma sobre introdução a roteiro de ficção e a segunda oficina sobre prática de roteiro em geral. A que eu ministrei foi sobre prática de roteiro. Ela tem uma duração de 8 semanas. Foram 8 semanas em que durante esse período as pessoas trabalharam em cima de ideias e essas ideias foram transformadas em roteiro, seja de ficção ou documentários. A ideia básica é que qualquer roteiro que você vai fazer, ele deva chegar ao produto final, que é o filme. E a oficina prática de roteiro ela foi desenvolvida no sentido de fornecer os elementos técnicos para que você possa desenvolver esse roteiro de uma forma em que você tenha um filme com qualidade. Muita gente fala, e até certo ponto é verdade, que o maior problema dos filmes se localiza na falta de bons roteiros, boas histórias. E essas boas histórias, elas estão presentes na cabeça de todo mundo. Muitas vezes a gente menospreza aquilo que está dentro da gente, e uma oficina de prática de roteiro em que você vai de fato colocar a sua ideia pessoal dentro de um esquema já pré-determinado, tecnicamente factível para um roteiro, você acaba tendo um resultado muito bom. Nessa turma nós tivemos 13 alunos, foram 5 roteiros de ficção e o resto foram roteiros de documentários, até certo ponto seguindo uma tendência nacional em que o documentarismo está cada vez mais presente para as pessoas. Então nós passamos a ter uma situação totalmente prática, ou seja, você já tem um roteiro em casa ou já tem na sua imaginação. Eu pego um pouquinho de teoria e exemplos de filmes, exemplos de situações, e a gente consegue desenvolver gradativamente uma estrutura de roteiro numa situação técnica compatível com um filme de boa qualidade. Você assistiu ao Fotograma. Não perca a festa de lançamento oficial do programa, que será realizada no dia 3 de abril no Era Só o que Faltava. Se você tem comentários ou sugestões, entre em contato conosco através do e-mail www.centrodecinema.org ou pelo e-mail fotograma@centrodecinema.org. Estamos de volta na próxima quinta-feira, às 10 horas da noite. Até lá!